Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza com São Domingos, ele que fundou a Ordem dos Frades Pregadores. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo rezando essa liturgia, rezando pela minha e pela sua intenção particular. Então assim, curta aí embaixo, escreva, peça a sua oração, para que a gente possa rezar juntos, uns pelos outros. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a palavra, encontre um ponto de conversão. Você não está sozinho. Deus está em você e com você. Deseje caminhar com esse Deus. E peça a Ele, sempre que for ler a sua palavra, uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje iremos rezar em Ezequiel, no capítulo 1, versículo de 2 a 5, versículo 24 ao versículo 28. No dia 5 do mês, esse era o 5º ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. E eu vi o rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas, com uma voz poderosa. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam de pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono. E sobre essa espécie de trono, bem alto, uma figura com aparência humana. Abaixo daquilo que parecia ser a cintura, via algo como fogo, e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. E ao vê-la, caiu com o rosto no chão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus dos altos céus, louvai-o os excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. O Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram:
o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram imposto ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós iniciamos na liturgia com o livro de Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus forte. Mas no mês de setembro, a proposta da igreja é nós estudarmos o livro de Ezequiel. Então, nesse canal, nós iremos fazer um estudo com mais profundidade. Não perca. Aqui hoje nós vemos que o cativeiro da Babilônia, na vida do povo de Israel, que aconteceu 6 séculos antes da vinda de Jesus, era um momento muito difícil para aquele povo. E todos eles não entendiam e culpavam a Deus por causa do seu sofrimento. E em meio a essa perspectiva, Ezequiel ele lança um programa para restaurar, para reconstruir todo o mundo. E o texto de hoje, ele nos mostra a manifestação da glória de Deus. Ezequiel descreve, Ezequiel contempla a glória do Senhor. E ao contemplar a glória de Deus, ele cai de rosto por terra. Essa também deve ser a nossa atitude de cristão, de verdadeiros adoradores. A glória do Senhor vai ser um tema-chave para todo o livro de Ezequiel. É como fala hoje o salmista no Salmo 148. Da vossa glória está cheio o céu e a terra também. Todos nós precisamos da glória de Deus. Hoje, Mateus, no capítulo 17, ele vem falar de como deve ser o comportamento dos cristãos, o meu comportamento e o seu comportamento. Cuidado para você não escandalizar. Cuidado quando você fala. Cuidado com o que você faz. Cuidado. Primeira parte hoje da nossa meditação, Jesus fala que vai ser entregue, vai sofrer na cruz, vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. E todos ficaram muito tristes. Ontem, o 7º dia de um amigo muito querido, o Dr. Vanildo, cujo tem um filho também que é sacerdote, que é o Padre Vanildo. E eu vi aquela igreja cheia, e as pessoas com os apóstolos, sofrendo com a saudade, com a ausência de alguém que muito amor. O amor é assim, a gente não entende. A segunda parte nos ajuda a entender por que nós podemos dar a vida, por que nós podemos ser crucificados se não pagarmos o imposto. Jesus diz, muitas vezes nós temos que fazer certas coisas para não escandalizar os outros. Temos que calar, mesmo estando certo, para não atrapalhar a caminhada da fé do povo de Deus. Jesus ele disse, nesse evangelho de hoje,
Ele não veio falar para mim, para você, do adultério, não veio falar do matrimônio, não veio falar do céu nem do inferno. Não. O assunto de Jesus hoje, para mim e para você, é a moeda do templo a ser paga. Ou seja, o imposto. Jesus vai dizer a Pedro: o imposto, Pedro, Simão, é dos filhos ou dos estranhos? Pedro diz: dos estranhos. Olha só, muitas vezes nós precisamos nos comportar como escravos, para que aqueles que não têm uma fé madura se afastem do nosso Deus. O imposto implica o domínio dos bens de todas as pessoas. Mas nós somos filhos de Deus. Poxa, você pergunta: e por que, diácono? Deus não é o dono de tudo? O que nós temos não é só para a nossa administração nessa terra? Não entendi. Olha só, Jesus diz: vós, os filhos, são livres. Não precisam pagar a taxa. Como é que Jesus ia pagar a taxa se ele mesmo era o próprio Deus? Para ele mesmo? Jesus diz assim: mas para que eles não virem, eles venham tropeçar, para ganhar alma, para mostrar a santidade que eles devem ser. Vai lá, Pedro, pega o anzol, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você pescar, você tira uma moeda e paga o imposto por mim e por você. Às vezes, nós somos convidados a algumas renúncias e temos que tomar muito cuidado com isso, para não assustar e querer ser maior do que Deus. Jesus diz: isso daí não é o mais importante. Nós cristãos somos convidados muitas vezes a perder. Imagine se Jesus negasse essa moeda, a polêmica que ia gerar contra eles naquele ambiente. O meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho, muitas vezes nós temos que perder para ganhar pessoas para serem santos. O nosso mundo, nosso Brasil, o mundo inteiro, a Europa, a Oceania, a Antártida, todo mundo vive cheio de impostos. E os mesmos não têm uma função social e penaliza sempre aquele que menos tem. Veja como é que está a nossa comunidade, nosso mundo, o lugar onde você mora. Imagine que até um pãozinho para você comer, você paga o imposto. Então, peçamos a Deus quanto à liturgia, a graça da sabedoria para os nossos administradores, para entender que num país de tantos cristãos que vive o amor e o anúncio do reino, o porquê de tanta desigualdade social. Rezemos. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Paz e bem.